Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos relembrar um conteúdo que nós já estudamos, o substantivo na frase. Nós aprendemos que em muitas frases nós podemos identificar dois termos principais. O termo que indica a ação e o termo que indica quem está praticando a ação. Observem um exemplo que a Prof. Gabi trouxe. O jogador chutou a bola para fora do campo. Observem que a Prof. destacou duas palavras, jogador e chutou. Ok, Prof. Gabi, mas como eu faço para descobrir qual palavra é o substantivo? A Prof. Gabi disse que nós podemos fazer uma perguntinha para descobrir. Quem chutou a bola para fora do campo? E a resposta é o jogador. Portanto, o jogador é o substantivo na frase. Ele praticou a ação. Ok, prof, mas como eu faço para descobrir qual é a ação? O termo que indica a ação. Aí nós podemos fazer outra perguntinha. O que o jogador fez? Ele chutou. Então, chutar é um verbo, indica uma ação. Então, nós podemos fazer duas perguntinhas para descobrir onde está o substantivo e onde está o verbo na frase. Agora nós temos outro exemplo. Vamos lá. O pássaro cantou até o entardecer. Quem cantou até o entardecer? E a resposta é o pássaro. Portanto, pássaro é o substantivo na frase. Ele praticou a ação. Ok, Prof. Gabi. E qual foi a ação praticada pelo pássaro? Qual é o termo que indica a ação? Vamos fazer outra perguntinha. O que o pássaro fez? Ele cantou. Então, cantou é o termo que indica a ação. Cantar é um verbo. Então, nós podemos fazer duas perguntinhas para descobrir onde está o verbo e onde está o substantivo na frase. E na aula de hoje nós vamos aprender um conteúdo novo, a ortografia G e GU. O grupo GU chama-se dígrafo quando antes das vogais E e I, o U não é pronunciado. Como assim, Prof. Gabi? Observem os exemplos que a Prof. Gabi trouxe. Nós temos a palavra caranguejo. Observem a pronúncia da palavra. Caranguejo. G. Repitam com a Prof. Gabi. G. Observem que nós não pronunciamos a vogal U. Portanto, a dupla de letras GU, nesse caso, é um dígrafo, pois a letra U não é pronunciada. E o dígrafo está localizado onde? Antes da vogal E. E quando o dígrafo está localizado antes da vogal E ou da vogal I, a letra U, a vogal U, não é pronunciada. Observem o outro exemplo que a Prof. Gabi trouxe. Aqui nós temos o bicho preguiça. Observem que a Prof. Gabi destacou a dupla de letras GU e a vogal I. Repitam com a Prof. Gabi. Preguiça. Gui, gui. Observem que nós não pronunciamos a vogal U. Por quê, Prof. Gabi? Porque antes da vogal I, nós temos a dupla de letras GU. E quando a dupla de letras GU está localizada antes da vogal I ou da vogal E, a
a vogal U não é pronunciada. Portanto, a dupla de letras GU chama-se dígrafo, quando ela está localizada antes das vogais E e I e o U não é pronunciado. Nós aprendemos no slide anterior que o grupo de letras GU, quando ele está localizado antes das vogais E e I, ele é chamado de dígrafo. E a letra U, a vogal U, não é pronunciada. Mas existem alguns casos, em algumas palavras, que o U é pronunciado no grupo de letras G e GI. Observem os exemplos que a Prof. Gabi trouxe. Nós temos aqui um pinguim. Repitam com a Prof. Gabi. Pinguim. Observem a diferença na pronúncia. Mas, Prof. Gabi, a pronúncia não é a mesma? Não. Se a vogal U não fosse pronunciada, nós pronunciaríamos essa palavra da seguinte forma: pinguim, pinguim. Mas nós não lemos assim, né, Prof. Gabi? A pronúncia é diferente. Nós lemos pinguim, guim. Observem que, nesse caso, a vogal U é pronunciada. Observem o outro exemplo que a Prof. Gabi trouxe. Aqui nós temos um sagui, gui. Observem que a vogal U, nesse caso, é pronunciada. Por que, Prof. Gabi? Qual é a diferença? Se a vogal U não fosse pronunciada, nós leríamos a palavra sagui da seguinte forma: sagui, sagui. Mas nós não lemos assim, né, Prof. Gabi? A pronúncia correta é sagui, gui. Então, relembrando, nos grupos G e GI, em muitas palavras o U não é pronunciado, mas em outras, a vogal U é pronunciada, como na palavra pinguim e a palavra sagui. Por hoje é só, terceiros anos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida me procurem a Prof. Nara e não esqueçam de realizar os questionários, ok? E as atividades no livro didático também. Um grande beijo e até a próxima aula!